Bom dia, graça e paz, você que está aí de forma online, nas redes sociais. A graça, a paz, a misericórdia e o amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e tem habitado em nosso coração. Já quero começar te dizendo que, se por acaso nós não conseguimos finalizar o nosso culto, nós estamos em obra aqui na rua, bem pertinho aqui, estão fazendo a troca da ponte, né? Eu vou dar 5 minutinhos, você vai ver aqui comigo, você vai acompanhar, eu vou lá te mostrar o que está acontecendo, porque também temos que ver que é bênção, né? Então aqui trocando a ponte aqui perto da nossa igreja, isso aí vai ser muito bom. Deixa eu dar só uma paradinha aqui e vou ali te mostrar. Aí, ó, agora aqui estamos saindo, a nossa obra aí, ó, estão trocando ali a ponte, era uma ponte de ferro, já estava desgastada, estão trocando. Aproveitar para você que está aí online, que talvez não conheça ainda a nossa igreja, essa aqui é a frente da nossa igreja, espero que esteja aí bem aí para todo mundo vendo. Tô vendo que a diaconisa Gisele já está online, ela que está aí se recuperando de uma cirurgia. Então, o que acontece? Devido a essa troca aqui é o nosso interno, a parte interna aí da nossa igreja, ó, né? Pra você ter uma ideia. Não sei se a filmagem está boa não, porque eu sou péssimo aqui de filmagem, né? Mas vamos voltar aqui pro nosso local. Então eu queria que você tivesse essa visão, porque o barulho é muito grande, quando eles começam a descer ali aqueles blocos e jogam a terra. Eu não sei se vamos conseguir chegar ao final com uma boa audição, mas se por acaso acontecer de não ficar bom, eu vou estar aí fazendo novamente essa mensagem, vou estar transmitindo de uma outra forma, para que você não fique sem ter o conhecimento da palavra do Senhor. Já fizemos aqui o nosso louvor, já fizemos o nosso momento de contribuição na casa do Senhor. Aproveito para deixar para você, caso você sinta no seu coração de estar participando conosco, que você possa fazer através do Pix, que ainda é o meu telefone, 21 984 3969. Eu creio que em breve nós vamos estar resolvendo toda essa parte burocrática, e aí nós vamos ter a nossa conta PJ, tudo direto, a conta do próprio núcleo, da própria igreja. Mas nesse momento eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. E o tema da nossa mensagem hoje é parece, mas não é. Provérbios, capítulo 12, versículo 14, tema da nossa mensagem hoje, parece, mas não é. É isso mesmo, meus amados irmãos. Estamos vivendo um tempo em que parece, mas não é. Isso tem preocupado, né? Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Há caminhos que ao homem parece direito. Você acha que está tudo bem, está tudo certo por aqui, mas ao final da história, ao final de tudo, ao cabo de tudo, dá em caminho de morte. Pai querido e amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa palavra que será ministrada. Com certeza ela irá de encontro aos nossos anseios, de encontro às nossas necessidades, e nós vamos estar recebendo essa palavra no nosso coração, para a honra e glória do teu santo nome. Eu quero te agradecer desde já, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, mais uma vez, Senhor, profetizando a cura da Laura Beatriz, profetizando essa cirurgia do Jô perfeita, a pronta recuperação da diaconisa Gisele, que logo estará de volta ao nosso meio. Senhor, que o Senhor possa estar enviando seus anjos nos hospitais. Pai, agora esse momento aí de dengue, de Covid, querendo voltar, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai, porque nenhuma enfermidade é maior
próprio nome de Jesus, até porque, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, Pai. E que por Tuas pisaduras nós somos sarados. Então, eu profetizo cura nessa manhã. Eu profetizo libertação. Talvez alguma pessoa que esteja aí no online, esteja nos vendo, já esteve em nosso meio, mas por algum motivo algo entristeceu seu coração e se afastou. Eu profetizo o seu retorno, porque Jesus, o que Ele fez por você foi te dar vida, vida em abundância. Amém. Ele deu a vida dele para que você hoje tenha vida. Então não dê ouvidos, né, a essas palavras que parecem, mas não é. Né? Então, o versículo 12 nos mostra que há caminhos que ao homem parece direito. Você, é aquela história do atalho, né? Que uma vez eu falei, não, vou aqui por esse atalho, parece que vai ser bom, vou cortar caminho, vai adiantar. Olha, eu me lembro, veio agora a lembrança, uma vez eu estava ali na altura de Pinheiral, mais ou menos, e nós estávamos vindo embora, estava eu e meu pai, e ele olhou o marcador do carro e disse assim, esse combustível dá? Eu falei, dá, pai, o rapaz disse que a serra é rápida, e viemos embora. Olha, não deu. No meio da serra, acabou lá e era um meio de mato, porque era uma trilha, era uma estrada de barro que eu estava tentando cortar caminho. Isso me custou uma caminhada de 12 quilômetros de ida até um posto de combustível. Eu não consegui carona, comprar combustível, voltar mais 12 quilômetros. No dia seguinte eu estava em casa com uma febre, uma insolação, foi o preço que eu paguei, né? Porque se eu tivesse abastecido eu teria cortado o caminho. Primeiro que eu achei que dava, o marcador estava direitinho ali e não dava, e depois eu quis cortar caminho. Se eu tivesse vindo pela estrada normal, atrasava talvez meia hora, mas acabou que foi quase um dia todo. De lá tivemos que vir embora direto. Então, nós precisamos estar atentos, porque uma das artimanhas mais usadas pelo inimigo da nossa alma é o sofisma. Isso aí é uma artimanha que ele usa para tentar nos tirar do caminho, né? Então, o que é sofisma? Sofisma é o argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. É um pensamento que procura induzir ao erro. Apresenta-se com lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com intenção de enganar. Isso é o sofisma. Ele vem assim com lógica, vem com sentido, porque nenhuma palavra é sem sentido, todas elas têm sentido, nenhuma voz que você ouve aí é sem sentido, né? Então, ele vem com tudo isso, mas a intenção é o quê? É o engano. Isso aí é uma das artimanhas do inimigo das nossas almas. Ele faz o quê? Ele semeia ideias, pequenos pensamentos, que se deixarmos germinar, fazem grandes estragos. São pequenos pensamentos, vai devagarzinho, pequenos pensamentos que se você vai pensando, vai sempre pensando, né? É igual uma semente, né? Você joga ela, aquele carocinho ali na terra, aí você vai regando, daqui a pouco ela faz o quê? Ela germina, e aí muitas das vezes você joga uma semente boa, você vai colher coisas boas, né? Mas esse germinar aí do sofisma é que é perigoso, e vai levar a pessoa a grandes estragos, a grandes problemas. Então, é o famoso parece, mas não é. Provérbios capítulo 12, versículo 15, nos fala assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. O insensato não está certo, é isso mesmo, é por aqui mesmo. Mas o sábio dá ouvido aos conselhos, entendeu? O sábio, ele dá ouvido aos conselhos bons. Aí tem alguém que diz que se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Eu creio que a pessoa que falou isso deva ser um plantador de sofisma, né? Ele quer exatamente fazer a coisa ao contrário. Então, você precisa entender o quê? Está aqui, ó, bem explicadinho aqui no versículo 15.
O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. A pessoa que está vivendo lá no erro, no pecado, se você for falar alguma coisa, ela rebate, ela diz que não, estou certo, é isso mesmo. Vai sempre ter uma desculpa, vai sempre ter um argumento, vai sempre ponderar de uma forma que fica em favor dela, em favor do erro, para poder encobrir o erro. Mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Né? Romanos capítulo 6, versículo 21. Vamos ver lá, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então, naquele tempo, quando você deu ouvido aos sofismas, o que você colheu? O apóstolo Paulo está aqui falando da igreja de Roma. O que você escolheram? Né? Aí, agora você sente o que? Vergonha. Que envergonhado. Poxa, se eu não tivesse feito. Poxa, tá? Então, porque o fim delas é a morte. Nem sempre quando se fala em morte é uma morte física, mas é uma morte de sentimento. Dependendo do que fez, é uma tristeza, um desânimo, não querer recomeçar. E aí, nessa hora, eu posso avançar um pouquinho e dizer para você, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para o alvo da soberana vocação. Então, eu posso te dizer nessa manhã, se você já nesse início de culto, nessa palavra você se encaixou, poxa, realmente eu falhei lá atrás, isso tem me envergonhado, eu tenho entristecido. Esqueça. Jogue lá no mar do esquecimento. Comece novamente. Primeira providência é você olhar para você mesmo e se amar. Você olhar para você mesmo e dizer que você vai vencer. É você tomar posse das coisas boas que Deus tem para a tua vida. Né? E como nós podemos nos prevenir desses sofismas? Existe uma pregação desses sofismas. Eu me lembro de alguns anos atrás, tantas coisas surgiram aí no meio evangélico, tantas mudanças que surgiram no meio evangélico, tantas ideias, vamos fazer assim, vamos conseguir, vai dar tudo certo, olha, dessa forma, receitas, vamos encher a igreja, tantas coisas, né? E acabou e deu em nada. Deu foi muitas igrejas esvaziando e dando problema. Então, como nós podemos nos prevenir desses sofismas? E eu gosto muito desse versículo que eu vou te falar agora, Romanos 12, versículo 2, a parte A dele, que diz: e não vos conformeis com este século. Começa por aí. Não se conforme com esse século. É tudo normal. Olha, eu vi uma reportagem essa semana, eu fiquei assim meio, preocupado. Uma universidade de ponta aí, de renome, fazendo lá uma reunião, um congresso, como tratar mulheres de próstata. Bom, já falei a minha indignação com essa palavra, né? Não existe isso, eu nunca vi mulher ter próstata, mas está tudo normal, o mundo que nós estamos vivendo está normal, né? Complicado isso. Então, primeira coisa, para você começar a não se deixar envolver por esse sofisma, não vos conformeis com este século. O versículo continua: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como fazer isso? Primeiro, guardar mente e coração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. 1 Tessalonicenses
capítulo 5, versículo 8, diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, né? Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Então o versículo já, nós, porém, que somos do dia, não deixamos nos envolver por esses erros, por esses problemas que surgem por aí. Então tomemos o capacete da salvação, né, para poder que possamos continuar com a esperança da nossa salvação. Saber que nosso caminho é estar com o Pai. Nós vamos estar, porque isso nos dá essa tranquilidade. Porque quando você conhece a palavra, e a palavra diz que Ele conhece você desde antes da fundação do mundo, a palavra diz que Ele tem o teu nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, a palavra diz que você é um predestinado, um eleito. Então tudo isso nos fortalece. A palavra nos chama de nação santa, povo de propriedade exclusiva. Então isso tem que te dar força, te colocar para cima. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Desculpe o termo acadêmico, eu não sou qualquer coisa. Eu sou propriedade exclusiva. Glórias a Deus. Né? Então lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, fala o quê? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Não nos deixemos envolver por sofismas. Não nos deixemos envolver por engano. Ainda lá em Efésios, capítulo 6, versículo 14. Volta aí um pouquinho comigo. Efésios, capítulo 6, versículo 14, diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. E investindo-vos, da couraça da justiça. Então, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Isso aí são formas que você guarda a mente e coração. Seja firme. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Conhecimento bíblico, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então isso aí é o primeiro passo de se prevenir de sofismas. Por isso que eu digo, você que assiste aí de forma online, eu que vem aqui, está conosco, eu digo, atrás do papel, uma caneta e anota. Ainda não temos ainda as nossas mensagens impressas em apostila. Então anote e chegue em casa, vá conferir coisas espirituais com espirituais. Isso é uma forma de você se guardar de sofisma, para que você não venha cair nas ciladas armadas aí, né? A gente vê tantas coisas, não vamos fazer assim, vamos fazer dessa forma, e aí quando no fim das contas você vê que não é nada disso. Então guarda o teu coração, tenha cuidado, porque o engano, ele seduz. Eu costumo falar, e eu sei que muitas pessoas não gostam disso que eu falo. Eu sei que isso aí até ficam assustados. Mas o pecado é bom. O erro atrai. As pessoas se envolvem com o erro porque o erro atrai. O pecado é bom. Né? Então, no pecado você faz o quê? Foge. Lembra lá de Caim? Caim, o pecado já é a tua porta. Cabe a ti dominar. Ele vai bater na tua porta todo dia. Vai fazer, todo dia vai bater a tua porta para que você erre. Então cabe a ti dominar. Tem gente que não gosta que eu fale isso. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Por isso que eu digo para você,
tenha cuidado, porque o engano, ele seduz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Então, o pecado, o engano, o sofisma é astuto, sabe? Ele vem assim, daquele jeito malicioso, com aquela malemolência, né? Não tem nada a ver, aquele sorrisinho, cuidado. Pessoa que olha para você, fala contigo, não olha nos teus olhos. Tenha cuidado. Então, diz aí o que? Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ter cuidado com o engano, cuidado com o engano. O engano é igual Black Friday. Isso só dá certo lá fora. Aqui no Brasil ainda não deu certo. Black Friday tal dia. 10 dias antes está tudo lá em cima. O preço aumenta exorbitantemente. Aí no dia vem tudo para o preço normal, promoção. Promoção nada, engano. Engano. Pode ser que um ou outro, claro, não podemos generalizar, evidente. Pode ser que um ou outro faça a coisa certa. Quarto tópico: buscar a cada dia crescer em conhecimento, porque a verdade liberta. João capítulo 8, versículo 32, você já ouviu muito esse versículo, diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, busque conhecer a verdade. Busque conhecer a verdade, porque a verdade liberta. Você, quando tem conhecimento da verdade, você fica livre, você não cai em sofisma, você não cai em engano. Porque o inimigo das nossas almas, ele é astuto. Ele tenta enganar de qualquer maneira, ele cria situações. Ele é capaz de criar, inclusive, contenda entre irmãos para poder atingir o seu objetivo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Vem com aquele jeitinho malicioso, né? Tranquilo. Versículo 15: não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, preste atenção. Eles se transformam em anjos de luz, mas existem também os seus ministros, que estão aí também fazendo a vontade dele, assim como eu e você fazemos a vontade do nosso Deus e Pai. Os ministros, os anjos caídos, são ministros de Satanás, vão, pois, a se transformar em anjos de luz, para fazer com que você venha cair nos seus para fazer com que você venha caminhar por caminhos errados, enquanto o Senhor quer que você ande por pastos verdejantes e águas de descanso. Então ele faz de tudo para tentar enganar. O apóstolo Paulo, ele faz uma advertência aos Gálatas, que é muito interessante, aí no capítulo 1, versículo 8 de Gálatas, que diz assim: mas ainda que nós, olha, o apóstolo Paulo falando, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ele fala no versículo 6, ele está chamando a atenção da inconstância dos Gálatas, e essa inconstância está hoje em dia. A pessoa está na casa do Senhor, a pessoa está lá firme e forte, amém, aleluia, firme, aí daqui a pouco ela cai porque vem algum problema, mas poxa, mas eu estou na casa do Senhor. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
Então, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 6 de Gálatas, aí, no capítulo 1, diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, os Gálatas já estavam começando a cair para outro evangelho, né? Mas ele sabia que isso ia acontecer, porque ele mesmo dizia: olha, eu sei que quando eu já não estiver mais aqui, muitos vão tentar vir aí como lobos vorazes, tentando fazer com que vocês saiam do caminho do Senhor. Aí o versículo 7 diz: ao qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Esses continuam aí hoje, tentando perverter o evangelho de Cristo. E aí ele dá essa observação que eu falei no versículo 8: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue o evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Então, você precisa estar alerta. Você precisa fazer o quê? Você precisa estar ali procurando sempre conferir coisas espirituais com espirituais. Está na Bíblia, eu creio. Não está na Bíblia, pronto, deixa de lado, porque não é do Senhor. E agora tenha muito cuidado também, porque hoje em dia já existem várias Bíblias aí que, com o nome de Bíblias inclusivas, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quem anda no erro já tem um destino traçado. Filipenses capítulo 3, versículo 19, nos fala assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o vento, e a própria glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. As pessoas que andam no erro só se preocupam com coisa terrena. Não estão preocupados com a mamãe. Eu não estou preocupado. Você já pensou, você chega para uma pessoa dessa, você já pensou onde você vai passar a eternidade? A resposta é: eu não quero nem saber, eu quero viver o agora. Eu quero viver o agora. E ainda usam o nome de Deus quando dizem: amanhã a Deus pertence. Exatamente. Se você quer viver agora e amanhã a Deus pertence, então você está incluído aqui nesse versículo. É tempo de você mudar, é tempo de você refletir, é tempo de você pensar aonde você está seguindo, qual caminho você está seguindo. Mas me magoaram. Aí eu sempre pergunto: Jesus te magoou como? Dando a vida dele por você, por mim? É isso, é magoar? Ele morreu no meu lugar, ele morreu no teu lugar, para que hoje você tenha vida e vida e abundância. Espera aí um momento. E não é só hoje não, é para quando você não estiver mais aqui, você esteja com ele na glória. Porque ele diz o quê? Eu vou lhe preparar lugar. Ele foi na frente para preparar lugar para cada um de nós. Isso é magoar? Isso é causar? Isso é para deixar você feliz. Deixar você feliz, você andar nos caminhos corretos, sabendo que alguém deu a vida dele por você, por mim, para que nós tenhamos uma eternidade maravilhosa. Maravilhosa. E aí você deixa se levar pelo engano? Tenha cuidado. Então, evite isso aí, porque, mais uma vez, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o vento, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Outra coisa que eu quero falar com você é que você esteja em paz. Você esteja em paz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 ao versículo 15. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 ao versículo 15, diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestem, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados,
Ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Segui sempre o bem entre vós e para com todos. É dessa forma que nós precisamos de agir, estar em paz uns com os outros, né? E saber que em Cristo nós somos reanimados. Se você hoje está triste, se você hoje está abatido, se você perdeu até o ânimo de viver, o sentido da vida já não tem, a vida já não tem mais sentido, né, para você, você desanimou, você se entregou, você, por causa disso, tem pedido a morte. Eu prefiro morrer do que continuar aqui, está tudo tão ruim, está tudo tão difícil. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Existe alguém que te reanima. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o Senhor Jesus, Ele quer te reanimar. Se você hoje está triste, se você hoje está abatido, se você está andando por caminhos e não está dando certo, que é um caminho errado, é um caminho de sofismo, é um caminho de engano, é uma trilha que está te fazendo andar, cansar, como eu andei. No dia seguinte estava pagando lá o preço de estar com febre e com insolação. Você está andando por esse caminho e você está dizendo, não está resolvendo nada. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus está de braços abertos para você. Se você um dia esteve nos caminhos do Senhor e agora você por algum motivo se afastou, eu quero dizer para você que Ele está aberto, está de braços abertos por você, para que você volte para os caminhos. Ele não está preocupado, Ele não vai te bater, não vai te surrar, te botar de castigo, Ele não vai te jogar no chão, Ele não vai dizer para você que você é um cavalo. Não, Ele vai te chamar de filho amado. Ele vai te chamar de filho amado. Porque Ele é o bom pastor. Ele é aquele que recebe seus filhos com carinho. Ele vai te trazer consolo. Ele vai te trazer vida. E vida em abundância. Porque Ele é aquele que quer reanimar a seus filhos. Vamos ver novamente. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Que nós possamos ter também, faz parte de como prevenir esse sofismo, dos sofismos, é ter uma vida de intimidade espiritual com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 22. Com isso nós vamos concluindo a nossa mensagem. Eu procurei andar um pouquinho mais rápido para fazer com que conclua. Parece que eles também diminuíram lá um pouco o ritmo de trabalho para que nós pudéssemos dar prosseguimento aqui à nossa mensagem. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 ao versículo 22 diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal.
abstende-vos de toda forma de mal. Eu quero encerrar essa nossa mensagem te fazendo uma pergunta. Que voz tem te orientado? Quem tem te orientado? Quem tem procurado te encaminhar? Qual o caminho você está seguindo? Que frutos você está colhendo? Então essa é a pergunta. A segunda é um conselho. Ouça a voz do Senhor. Ouça o que o Senhor tem falado. Você está andando por um caminho e não está dando certo? Pensa bem. Faça uma reavaliação da sua vida. O caminho que você tem seguido. Por que não está dando certo? O que está acontecendo? Aonde foi que você parou e daí para frente começou tudo a dar errado? É hora de parar, voltar e recomeçar. O Senhor está te chamando para viver um novo tempo. O Senhor está te chamando para viver um tempo de paz, um tempo de vitória. Problemas todos nós temos. A palavra de Deus já é bem clara. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E Ele é contigo. Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o que está faltando para você dar um up e uma retomada na sua vida? Pensa nisso. Pensa nisso. Nós estamos aí no terceiro mês ainda do ano de 2024. Ainda é tempo de você rever seus valores. É tempo de você olhar para a sua vida. É tempo de você mudar o seu rumo. O seu rumo, a sua rota, é uma rota de colisão. Você está indo por um caminho errado. O Senhor está te chamando para você ir para o caminho certo. Um caminho de vitória, um caminho de paz. Porque essa é a vontade de Deus para a tua vida nessa manhã. Porque assim diz o Senhor. Amém? Antes de eu estar ministrando a bênção apostólica, eu quero te fazer um convite. No dia 23, daqui a 2 sábados, sábado 17, no outro 23, estará acontecendo a 17ª Convenção Anual das Igrejas Evangélicas Cristo Vive. Será na Rua Maricá, 320, ali em Praça Seca, Campinho, atrás da 28ª Delegacia. Então nós temos lá a nossa sede internacional e você pode estar conosco. Venha estar conosco, eu vou estar lá, nós vamos estar lá, pessoal do Núcleo Congregativa. Outras igrejas vêm de fora, vamos estar todos reunidos para a nossa 17ª Convenção Anual das Igrejas Cristãs. Começa às 9 horas da manhã, vai até às 14 horas. Tem louvor, ministração da palavra, tem, se você chegar mais cedo um pouquinho, tem lá um café, depois tem almoço, um valor simbólico, você consegue almoçar lá conosco. Então você é o nosso convidado, vem estar conosco. Dia 23 de março, agora, do ano de 2024, 17ª Convenção Anual das Igrejas Cristo Vive, Rua Maricá, 320, Campinho. O apóstolo Miguel Ângelo, a bispa Rossana e todo o governo da igreja, todos os bispos de governo estão lá prontos a receber você de braços abertos. E como eu tenho dito, eu vou estar lá, vou estar esperando por você. Graça e paz. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite na tua vida não só hoje, mas para todo sempre. Quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Graça e paz.